Olá, meninos e meninas, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Sistema de Ensino Monte Carlo. Esse canal voltado para você, estudante do ensino público. E hoje, mais uma aula para o nosso quadro Tema Proposto, onde um inscrito do canal, ele me propôs uma aula sobre os Illuminates, que já é um assunto que eu tenho pesquisado já há alguns meses. E cheguei a um contexto, a um consenso, né, dentro dos padrões do canal. Quais são esses padrões? Um canal com conteúdo acadêmico, sem nenhuma tendência religiosa ou fanática, tá? Eu também digo que professor ele não é um sabe-tudo, mas é um cara que pesquisa, é um cara que estuda e ele sabe a forma de se fazer isso. Ele sabe separar o que é proposta, ele sabe separar o que é fato, ele sabe o que é história e ele entende quando um assunto ele está sofrendo uma influência tendenciosa. Então, muito do que eu pesquisei sobre esse tema tem muito dessa pegada conspiratória, tem muito de fanatismo. Então, tem muita coisa de que as pessoas nem sabem do que é que se trata. Então, por isso que é um assunto polêmico, é um assunto constantemente censurado na internet. E por conta disso eu levei quase um mês pesquisando esse assunto. Mas ficou até um trabalho interessante que eu estou compartilhando com você. Já agradeço. É assim mesmo que eu entendo que o canal ele deve funcionar, com a sua participação, propondo temas de pesquisa. Eu tenho já alguns que estão nessa fila, né? Que são assuntos que eu tenho me debruçado. Então, por enquanto, esse daqui é o que vai para o momento. Eu aproveito a oportunidade para pedir o seu like. Deixa aí seu like, eu tô carente de inscritos, eu preciso de mais inscritos pro canal, tá? Então, ajuda. Vamos junto nessa corrente. Conhecimento é poder. Entenda que o que eu vou trazer hoje para você é conhecimento. Muitas vezes você ouve informações, mas você não tem um direcionamento, tá? Então, com o seu like, com o seu compartilhamento, com a sua inscrição, você fortalece o canal, você mostra a relevância do canal para a plataforma e você também me motiva a continuar aqui, esclarecendo as dúvidas, né? E trazendo mais conteúdo acadêmico para você. Então chega de papo, vamos para a aula. Estou aqui com meu caderno, estou aqui com meu esboço e vamos lá. Os Illuminates. Gente, os Illuminates foi uma organização secreta que surgiu dentro de um contexto histórico, tá? Qual foi esse contexto histórico? Eu consegui observar quatro. Primeiro, os Illuminates, essa sociedade secreta, ela está dentro do contexto da formação dos Estados modernos, está dentro do contexto do Iluminismo, da Reforma Protestante e da perseguição que a Igreja Católica ela vai fazer contra esses opositores da instituição católica. Então, dentro desses quatro pontos, tá, você consegue se localizar o momento histórico em que surge essa sociedade secreta, que é transição da Idade Média para a Idade Moderna. Então, tenho lá aproveitando, né, tenho lá na nossa playlist de história todos esses quatro temas sobre o que foi o Iluminismo, a Reforma Protestante, a Contra-Reforma da Igreja Católica e a formação dos Estados Modernos. Dá uma passada lá para revisão, para se inteirar do assunto, para que o vídeo também não fique tão longo, tá? E não fique cansativo. Então tá, é uma organização secreta que está dentro desse contexto de formação. Os Illuminates foi fundado por filósofos e foi inspirado na maçonaria.
a maçonaria é uma outra organização secreta que já existia antes dos Illuminates. Só que eu não vou falar sobre a maçonaria, isso já fica tema para uma outra aula, mas entenda que quando você vê semelhanças entre os Illuminates e a maçonaria, é porque os Illuminates inspiraram-se na maçonaria para formar a sua estrutura social, a sua estrutura hierárquica, toda a sua estrutura organizacional, ela foi inspirada na maçonaria. Tanto é que chega um momento que os próprios Illuminates eles vão ter acesso à maçonaria para tentar trazer os integrantes da maçonaria para dentro dos Illuminates. Coisa que não vai ter muito sucesso em sua totalidade. Eles vão trazer alguns, mas também vão perder membros e eles não vão conseguir esse objetivo que era unificar as duas sociedades, tá? Então, eu já falei que é uma organização secreta e trata-se seus membros, na verdade, quem são os membros dos Illuminates? São filósofos, são pensadores, porque se você pegar o iluminismo foi um movimento, né, que valorizava o conhecimento, a razão e essa desvinculação do religioso. Então é um movimento promovido por filósofos intelectuais. Então, claro que os Illuminates também, na sua base, os seus membros seriam filósofos, tá? E são pessoas influentes do meio econômico e político, certo? E eles tinham por objetivo direcionar os rumos da organização social, política e econômica. Voltando ao contexto, por isso que é muito importante cada tema, cada momento histórico, você vê o contexto em que ele está inserido, no contexto em que ele acontece, ou o momento histórico em que ele acontece. Então, se ela tem um objetivo de direcionar os rumos sociais, políticos e econômicos, vamos para o contexto. Qual era o contexto da Europa, daquele momento de transição de Idade Média para a Idade Moderna? Era uma sociedade que ela tinha uma instituição política monárquica, uma instituição política que estava influenciado pela religião católica, em que todos os formadores de opinião eram nobres, eram pessoas que pertenciam a famílias reais, que eram influenciadas pela religião. Então, os Illuminates eles queriam uma sociedade igualitária, eles queriam uma política desvinculada da religião e queriam uma economia livre de toda essa influência monárquica, de toda essa influência religiosa. Então eles pregavam um Estado laico, tá? Então vamos lá. Uma sociedade igualitária. Só que uma sociedade igualitária onde eles seriam o topo. Isso aí é normal. Se você é um formador de opinião, se você tem uma ideologia social e política, mesmo que você pregue uma sociedade igualitária, óbvio que qualquer organização como formador de opinião, ela vai querer estar no topo, porque é ela que tem o direcionamento, é ela que vai ditar as regras, tá? Uma política desvinculada da religião, porque a religião, para esses pensadores, eles entendiam que a religião ela atrapalhava. Ela não deixava, ela tinha muito daquela mística, né, de vida eterna, de céu e de inferno, onde a religião, os membros da religião, eles eram o topo. Então eles eram os grandes favorecidos e escravizava toda a sociedade. Então os Illuminates, esses pensadores, essas pessoas influências, eles eram dominados ou eles não tinham livre acesso ou livre oportunidade por causa da influência religiosa sobre a sociedade, sobre a política e sobre a economia. Então eles queriam se libertar disso. E uma economia unificada, com base na livre concorrência monopolista. O que é que isso quer dizer? Uma economia de livre concorrência, onde as pessoas poderiam
não digo ditar as suas próprias regras, mas agir livremente dentro das regras econômicas. E monopolista porque ia chegar um determinado momento em que os formadores de opinião iriam absorver essas instituições, tá? E aí eu já pego um gancho e já passo para os Illuminates nos dias de hoje. Primeiro, os Illuminates, a organização como ela foi pensada, idealizada e existente na Idade Média e Idade Moderna, ela não existe mais na Idade Contemporânea, tá? Só que a nossa sociedade atual, ela tem muito de sua influência. Por isso que tem-se a ideia de que a organização Illuminati ela ainda exista. Porque, de uma forma, posso dizer positiva, os Illuminatis influenciaram todo o rumo mundial para o futuro e para o presente. Exemplo, quando você vê a Constituição brasileira pregando um Estado laico, o que é que isso quer dizer? Um Estado livre da influência religiosa, isso aí é herança dos Illuminatis. Quando você vê livre concorrência de mercado, isso é herança dos Illuminatis. Quando você vê um Estado focado na organização estudantil, tendo a escolarização como foco, isso é herança dos Illuminatis. Não significa que eles existam ainda. A organização em si, ela não existe, mas ela deu as influências, da mesma forma que ela se influenciou da maçonaria. Então isso aí é herança histórica, tá? E existe-se hoje a ideia de uma nova ordem mundial. Porque se você observar como foi que tudo isso começou, um grupo de notáveis que se uniram para reformular toda a sociedade, essa sociedade política e econômica. Então foi um grupo que se organizou para que eles tivessem vantagens. Exemplo, vamos supor que dentro do bairro que você vive, existem ali comerciantes, dono de mercearia, dono de açougue, dono de mercado, dono de farmácia, o dono da distribuidora de gás. E esses donos, eles se reúnem e criam um grupo entre eles, onde eles vão se ajudar para expandir os seus negócios. É isso, os Illuminatis é isso. É um grupo de grandes notáveis, pessoas com dinheiro, que se uniram contra uma sociedade opressora, onde eles entenderam que eles poderiam organizar uma nova sociedade. Então hoje, quando se fala numa nova ordem mundial, está dentro desse princípio dos Illuminatis. Eles existem ainda? Eu, como professor, como pesquisador, posso dizer que não. Mas essas pessoas que pensam a nova ordem mundial, com certeza eles estão bebendo da fonte que os Illuminatis um dia beberam, que é a fonte do conhecimento, que é a fonte do domínio econômico, do domínio político, do domínio social. Porque se eles são os formadores de opinião, eles vão querer estar no topo, tá? Então, existe também muito de especulação. Porque o que eu vejo hoje na mídia digital, principalmente, é um bando de idiotas, tá? Que atrás de público, que atrás de visualização, que atrás de seguidores, pega de todo esse assunto polêmico, faz um fanatismo, faz um simbolismo, e as pessoas que não têm o determinado conhecimento acha que o cara está fazendo uma grande coisa. Então, quando você vê um artista, quando você vê uma pessoa da mídia fazendo um triângulo, não significa que ele é membro da organização que não existe mais. Mas ele tem um determinado conhecimento e ele sabe que aquilo é polêmico, que aquilo ali vai trazer mídia para ele, e ele faz, tá? E junto a isso tem teoria de conspiração e fanatismo. Então, turma, em súmula, é isso. Foi uma organização, não existe mais, mas ela influenciou todo o contexto mundial atual, tá? Muito da política é influenciada, tem esses princípios.
dos Illuminatis, dos iluministas, dos filósofos, pensadores de opinião, pessoas influentes do meio político e econômico, tá? Mas existe também de muito fanatismo, pessoas que não têm o devido conhecimento, que faz um escarcéu, tá? E infelizmente é mais do mesmo. Então, eu digo sempre, busque fontes confiáveis, estude, leia livros, leia periódicos, ouça mais de uma opinião. A minha opinião, ela não é uma opinião assim total de verdade. Você vai ver outros professores com outras opiniões iguais à minha, mas cabe a você pegar tudo isso e peneirar, tirar ali as pedras das joias da terra. Então é você que tem que fazer essa peneira. Não pegue aquilo que eu estou falando como não, aquilo ali é verdade, porque o professor falou. O professor não é dono da verdade, mas ele estuda, ele tem conhecimento. Possa ser que daqui a alguns anos eu vá ver esse mesmo assunto com uma outra temática, com outras pesquisas e eu mude minha opinião. Isso é normal. Pessoas inteligentes, elas constantemente elas mudam de opinião. Isso é normal, tá? Então é isso, turma. Fico muito agradecido pela participação de vocês no canal. Fiquem todos bem e até uma próxima.